Talvez você esteja falando demais. Como compartilhar Jesus no 1 a 1? Numa sociedade tão sensível. Essa é a nossa nova série, Assim na Terra como no Céu. Hoje iniciamos a nossa série Assim na Terra como no Céu, compartilhando como o Evangelho nos ensina a compartilhar o próprio Evangelho no 1 a 1, no individual. Você já percebeu como que a sociedade hoje tem muita dificuldade de interpretação de texto? Não de texto, quando eu digo só de texto, é de mensagem. A gente entende sim que a nossa educação é falha, mas também tem a parte da responsabilidade de cada um em se preocupar, em se comunicar melhor, em ter calma para interpretar o que o outro está dizendo. E aí você vê muitas pessoas cristãs zombando, brigando na internet, soltando comentários assim totalmente irresponsáveis, muita zombaria, muita falta de respeito, muita briga sobre temas inúteis. E tudo com a justificativa de compartilhar o Evangelho. Mas nada daquilo tem a ver com como é ensinado no próprio Evangelho do nosso posicionamento. Como a gente deve se posicionar? Porque nós realmente precisamos nos posicionar, ser claros sobre o que é ensinado na palavra. Mas não do jeito que muitos fazem, na base da ignorância, da zombaria. O que realmente impede a gente de compartilhar o Evangelho? Será que é a nossa falta de conhecimento mesmo? Ou é o nosso orgulho em se esforçar em ser mais pedagógico, mais claro? E falar, sim, verdades que às vezes são duras de lidar, mas com amor, com compaixão, com quem realmente quer ensinar e não com aquela arrogância de quem quer ensinar porque é melhor do que o outro. Porque não é sobre isso o Evangelho. Porque a gente sabe que nenhum de nós realmente é bom de verdade. Não existe nenhum ser humano bom de verdade. Todos estamos aqui, entendemos essa verdade por causa da graça do Senhor. E Tiago, quando ele escreve a sua carta, lá em 1 Tiago, que vai ser o versículo que hoje que a gente vai usar como referência, ele já está lidando com cristãos na mesma situação, com os mesmos desafios, que não é algo novo, parece novo para a nossa realidade, com muitas pessoas mais sensíveis, e até pode ser a certo ponto, mas esse problema não é novo em como lidar com a sociedade, como se posicionar de uma maneira que realmente você comunica o Evangelho, no 1 a 1, de uma maneira sábia, e não de uma maneira ignorante e grosseira que traz um péssimo testemunho do que é ser cristão. Em Tiago 1, do 19 ao 20, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem, o ser humano, não produz a justiça de Deus. Quando Tiago escreve essa carta, ele está falando para cristãos que estão lidando com essa fase do novo nascimento. Essa fase, como a gente discutiu em outra série, morrendo para si mesmo. E aí ele diz de vários desafios que as pessoas vão ter que lidar para que, sim, nesse processo de lidar com esses desafios, eles se tornem íntegros diante de Deus. Ele também aborda aquela questão de a pessoa não se iludir, ela se achar que ela está sendo um seguidor de Cristo, quando as suas ações não conferem com a realidade do Evangelho. E é isso que começa o nosso primeiro princípio aqui. A gente precisa olhar para nós mesmos. Será que a minha realidade de comportamento faz sentido com o Evangelho que eu digo seguir? Com Cristo, ao qual eu digo que eu sou seguidor? O primeiro trecho ali do versículo diz assim: prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A gente percebe que hoje a maior dificuldade da igreja, eu digo da igreja, dos cristãos, independente qual seja a sua denominação, qual é a sua igreja local, é ouvir as pessoas. As pessoas querem falar suas opiniões, elas querem esguspir as suas opiniões nos comentários, assim, sem o mínimo de cuidado do que elas estão falando. E aqui é o primeiro ensinamento sobre como compartilhar Cristo com as pessoas, começando no 1 a 1, obviamente, é ouvir mais, falar menos, parece óbvio, mas se esforce, porque às vezes você já ouviu isso aí várias vezes, e às vezes você sabe que você fala demais, então decida a ficar em silêncio primeiro, porque esse é o ensinamento, depois você falar. E aqui fala assim, também tardios para irar-se, que é você explodir naquela ira de justiça. E aí vem o próximo versículo que diz assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Parece óbvio quando você começa a pensar a respeito disso, mas na prática as pessoas esquecem disso. Quando você ouve uma bobagem, uma tolice, uma coisa absurda, e você se permite ser guiado pela ira daquilo que você está ouvindo,
de forma alguma você vai conseguir representar a mensagem de Cristo. Porque a sua ira, ela vai produzir algo que não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com os frutos do Espírito Santo. Quando você vai começar a evangelizar uma pessoa, seja aquele seu parente, familiar, que é cristão, assim por dizer, porque ele está lá na igreja, no meio, mas ele ainda não é praticante da palavra, então você quer levar o evangelho para ele. Mas ele é ignorante. E eu não estou falando ignorante porque ele é grosseiro, mas ignorante no entendimento da palavra ainda. É novato, não foi discipulado, não foi mentoreado, ou aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. A maneira de a gente lidar com isso é de maneira pedagógica. Eu vou contar para você uma experiência pessoal. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz que hoje é meu amigo, e ele era agnóstico. Então, agnóstico é aquela pessoa que ela acredita que existe algo sobrenatural, mas ela não tem uma referência de nada. E esse amigo em particular, ele realmente não sabia nada a respeito do evangelho. Então, como que eu vou abordar uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento bíblico? Nada mesmo. Então, não dá para eu tirar os versículos sem entender o contexto dele. Então, eu comecei a conversar com ele a propósito sobre filosofia, que era um assunto que a gente tinha em comum. E aí, ele foi falando sobre os seus pensamentos, a sua cosmovisão, né, a sua visão de mundo. E a partir disso, que eu fui entendendo ele. Então, fui ouvindo mais. E quando ele falava alguma coisa que talvez para mim fosse parecer absurdo, fala que loucura, que coisa sem sentido, ou que tolice, porque esses sentimentos eventualmente vão passar no nosso coração, na nossa mente, fique quieto, ouça, entenda de verdade, de maneira pedagógica, como se você estivesse conversando com uma criança. Porque a comunicação, né, para cada pessoa é diferente. Então é a mesma coisa quando se trata de levar o evangelho. Não era isso que Jesus fazia? Ele compartilhava parábolas com as pessoas para ajudar elas a entender a realidade de acordo com aquilo que elas estavam vivendo. Então, esse é um grande ensinamento, como um princípio para a gente levar o evangelho no 1 a 1. Então, eu ouvi esse amigo, e aí a gente foi conversando, eu fui entendendo o que ele pensava, e aí eu trouxe para ele a filosofia de Jesus. Como que Jesus via a vida, a nossa existência, a nossa passagem por aqui. E aí ele começou a perceber algo muito profundo naquele Jesus. E ele ficou curioso. E foi assim que eu chamei ele para a primeira vez ir num culto, que ele nunca tinha ido, que ele não sabia o que ele ia esperar lá. Ele tinha aquelas expectativas, talvez fosse algo estranho, né? Religioso, algo distante da realidade dele. Mas, como eu fui conversando com ele, mais ouvindo, conhecendo, entendendo, eu consegui fazer uma abordagem que fizesse sentido para ele. E depois de todo o processo de levar o evangelho para esse meu amigo, hoje ele topou para a próxima fase, quando você começou ali a semear a palavra na vida daquela pessoa. É poder ser ensinado. Então hoje eu estou passando o fundamento da palavra para ele. Todos aqueles primeiros passos de entender a realidade bíblica, o evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, da rendição, do pecado, da nova criatura. Todo esse processo, ele topou receber essa palavra. Porque teve a primeira parte, que é se conectar com a pessoa, ela entender que você se importa com ela de verdade. Não que você é um religioso tentando tacar a Bíblia na cabeça da pessoa, às vezes quase que literal. Lidar com o outro deve ser sempre com compaixão, sempre com amor. Se você sente que você não tem esse amor suficiente pela sua família, né? Eu falo com o familiar que você está tentando levar Jesus para ele, ou para esse amigo que pode ter umas ideias muito doidas dessas ideologias do mundo, ou que é de uma fé muito doida, sei lá, esse amigo que não tem nada a ver com o evangelho. E você quer levar isso, você precisa sim se esforçar, orar para Deus, falar: Deus, eu não tenho amor, mas eu quero amor. Converse com Deus, porque a gente precisa disso como base também. Se você não tiver amor, você não tem como ter compaixão, não tem como você ter essa gentileza na hora de você abordar algo sensível, algo direto, mas de uma forma que a pessoa entenda que o que você está comunicando aqui é porque você se importa com ela, porque é a verdade. E não porque você se acha o sabichão, não porque você é melhor do que o outro. E aí vem outro princípio. A nossa missão não é, de forma alguma, convencer as pessoas. Ainda assim, que eu me esforço para ter uma comunicação clara, a nossa missão é compartilhar o evangelho de uma maneira clara para que o outro entenda. Mas, se ela vai comprar aquilo como verdade ou não, essa não é a nossa missão. Entenda? Você tem que compartilhar o evangelho de maneira pedagógica, clara, mas a sua missão não é
fazer com que a pessoa ela tome aquilo como verdade. De forma alguma, de forma mesmo alguma, misture a mensagem de Cristo com zombarias, tacando versículos aleatórios. Ainda mais se a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Ela não entende aquela realidade. São coisas espirituais. Então você não pode fazer isso. Se você fazer isso, toda a destruição que você gerar na vida daquela pessoa por meio da sua palavra, da sua língua, esse boleto você vai pagar no dia que chegar Jesus aqui. No dia que você se encontrar com ele, toda a sua palavra de destruição, todas as coisas inúteis, todas palavras torpes, todas as baixarias que você falou na internet, zombarias, zombando da miséria dos outros. Eu já falei isso várias vezes. Jamais zombe da miséria dos outros. Porque você vai pagar sobre isso. Você tem responsabilidade sobre tudo que você fala. Aqui no mundo físico ou lá na internet. Porque são pessoas reais. E você é cristão. Você tem responsabilidade real sobre o que você está dizendo. Você que chegou até aqui, tem um pedido para você, um favor. Se essa mensagem ela acrescentou para você, ela trouxe luz, ela foi algo que agregou para ti, te abençoou, se inscreva aqui no nosso canal. Eu quero também ouvir a sua opinião. Eu preciso ouvir a sua opinião. Como ela foi para você, a sua perspectiva sobre o que a gente conversou tudo aqui. Tá? E se você tiver um testemunho, algo que tenha a ver sobre levar o evangelho um a um, uma história aqui que vai edificar, vai nos agregar, compartilhe também. Não deixe de nos abençoar. E agora a gente vai encerrar aqui com uma oração. E eu quero que você ore junto comigo de verdade, não só escute aí. Senhor, eu entrego aqui o coração nosso para você. Que essa palavra ela não seja esquecida, que ela não se misture com a nossa rotina, Senhor. Quando estivermos lá lidando com as pessoas, da nossa família, com os amigos, com alguém novo que a gente conheceu no trabalho, em algum lugar, que lembramos dessa palavra, de ouvir primeiro, de não nos deixar ser guiado pela ira, porque ouvimos idiotices, tolices na internet, mas sempre com amor, para que sejamos seus seguidores, testemunhando em vida, Senhor, na prática, o seu evangelho, para a sua glória, Jesus. Amém.